Bem, gente, no ano passado a gente testemunhou a maior chacina da nossa história, que foi no complexo do Alemanha da Penha, no Rio de Janeiro. E foi muito aterrorizante quando a gente acordou com aquelas imagens de uma multidão de corpos estendidos no chão. E como a gente lembra, na época, essa barbárie, inclusive, foi não só comemorada, né, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, com uma operação policial bem-sucedida, mas foi uma coisa de embrulhar o estômago ver que até parte da população apoiou, né, que foi chamado de operação. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação. Criar o impossível. E foi muito difícil passar por aquele momento com uma certa resignação, né? Um certo sentimento de impotência a despeito de mobilizações que tiveram no Rio de Janeiro, né? Não é que não teve. A população foi, protestou, clamou por justiça. E aí, desde esse episódio, a gente já tinha vontade de fazer aqui na Rádio Rastilho um debate sobre Estado de violência no Brasil. Eu acho que hoje, olhando para trás, é ainda mais incômodo contrastar aquela situação com a energia que tem sido investida em parte da esquerda em um ano eleitoral, mobilizando sua militância, seus recursos, sua energia, para fazer atividades que a gente sabe que têm um fim institucional, coisa que não foi feito no momento de gravidade máxima da nossa história, né? E aí, o que me parece é o seguinte: por um lado, a gente tem essa situação de uma guerra do Estado contra a população, e isso é parte da nossa história e é parte do que a gente quer desenvolver aqui hoje com vocês. Não faltam casos de genocídio cotidianamente, né? Aqui em São Paulo, recentemente, teve o caso da Tauane, que foi assassinada na cidade de Tiradentes. E, por outro lado, uma esquerda institucionalizada que está de costas viradas para esse processo, muito também por conta desses mecanismos de cooptação que fazem com que esse setor seja incorporado por dentro das instituições e, portanto, dance sob o seu ritmo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma massa de trabalhadores que é quem é mais penalizado por essa situação, mas que objetivamente não tem condições de... A gente pode fazer esse debate também, né? Tem condições ou não tem condições, mas há uma situação também do trabalho hoje que impõe uma série de dificuldades para que um trabalhador comum consiga se mobilizar politicamente, se engajar, ter tempo para a luta mesmo. E é por isso tudo que a gente resolveu hoje, até também por conta do aproximar aí do 1º de maio e de todo o debate sobre a luta contra a escala 6x1, juntar os temas e fazer o debate sobre Estado, trabalho e violência no Brasil. Eu sou Vanessa Monteiro, aqui da Rádio Rastilho, e a gente está hoje com 2 convidados, o Felipe Demier e a Karen Santos. Queria começar agradecendo muito vocês pela participação hoje e já passar a palavra, pedir para vocês se apresentarem e quem quiser começar o debate, fica à vontade. Eu me apresento primeiro, então. Eu sou a Karen Santos, sou de Porto Alegre, sou professora de formação, atualmente estou vereadora. Estou mestranda também na Faculdade de Educação aqui da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu pesquiso ações afirmativas a partir da perspectiva dos griots e griotas do movimento social negro. Sou do movimento negro, capoeirista, matriz africana, todas aquelas questões, né, que envolvem ali a cultura da nossa comunidade negra, e estou muito feliz pelo convite. Eu sou o Felipe Demier, sou professor da UERJ, né, sou historiador e colaboro com o blog Cisma Crítica. E agradeço aqui o convite para participar, agradeço a Vanessa o convite para participar aqui ao lado da Karen. Posso tentar contribuir. Primeiro, achei muito pertinente a tua questão. No ano passado, quando teve essa situação da chacina no Rio de Janeiro, eu fui uma das pessoas aqui que utilizou a tribuna, né, para fazer a denúncia, e fiz uma intervenção no sentido da cadeia produtiva do tráfico, né, no nosso país, e como a violência e as políticas de segurança pública que têm esse traço da extrema violência, elas são focalizadas dentro das nossas comunidades, que tem todo esse traço de raça, de classe, né, e de pertencimento periférico. Então, isso faz parte de uma política de contenção, né, do nosso povo dentro desses territórios que tem essas demarcações culturais, históricas, sociais e econômicas, e que isso precisava estar também dentro da ordem do dia: investimento em inteligência, investimento em políticas que não fossem só a de incentivar ainda mais o genocídio, né, da nossa juventude negra dentro das nossas periferias, assim. E foi uma fala que teve um impacto bem negativo, assim. Fizeram um recorte dela no sentido da defesa
das pessoas que estão hoje inseridas dentro dessa cadeia produtiva, né, que são trabalhadores jovens, majoritariamente negros, já tiveram diversas vezes seus direitos violados e que se submetem, né, ao tráfico por questões bem objetivas, né, relacionadas ali à sobrevivência dentro dessas comunidades, né. E como o debate ele fica da descriminalização das drogas, essa discussão que lá, quando eu comecei a militar em 2013, era muito mais tranquila de ser feita, né, na sociedade. Eu comecei a militar em 2013 com essas discussões em torno do aprisionamento do Rafael Braga, em torno da luta contra o encarceramento em massa, fazendo a denúncia, né, de que a população brasileira estava se transformando na terceira maior população carcerária do mundo, em torno da unificação das polícias, né, em 2013, lá em junho, a gente reivindicou muito o fim das polícias militares, também pela intervenção dentro dos territórios das unidades de polícias pacificadoras, tema do mestrado da Marielle Franco. Então, é uma discussão que lá em 2013, nossa, nós no movimento social negro, a gente fazia de uma forma muito tranquila. E quando eu fui fazer esse mesmo debate na tribuna no ano passado, eu percebi, né, que a sociedade ela está polarizada, mas o senso comum da nossa população, ela está muito mais à direita, né? E esse ano, há 2 semanas atrás, eu tive um colega de capoeira que foi assassinado aqui no Morro Santa Teresa, o Josias, o apelido dele era Bezerra, e eu me lembro que quando eu recebi a notícia, eu fiquei com muito receio. A primeira coisa que eu perguntei para os meus amigos era, ele era envolvido? Sabe, no Brasil não existe pena de morte, não existe possibilidade de execução sumária, não existe. Mas como a sociedade está mais à direita, isso que eu percebo que é o papel da extrema-direita de fazer com que a gente fique com medo de discutir coisas que há um tempo atrás, nossa, a gente entraria com os 2 pés nesse debate, fazendo a denúncia da violência da polícia, da execução sumária, dos batalhões, né, de extermínio que existem nas capitais. E aí, há 2 semanas atrás, eu recebi essa notícia e eu tive receio. E aí, eu reflito muito isso, assim, essa onda da extrema-direita, a sociedade está mais polarizada e mais à direita na discussão da segurança pública. Acho que a chacina da Rocinha também, as pesquisas que foram divulgadas em torno da operação militar mostravam que as pessoas das favelas estavam mais favoráveis àquele tipo de operação, e aquilo foi algo que me bateu também, porque eu fui ter acesso a isso depois de já ter feito a fala na tribuna, e como a gente precisa do campo, né, progressista, da esquerda revolucionária, inclusive, a gente precisa calibrar a nossa discussão, né, retomar debates. Eu acho que a gente parou de discutir encarceramento, seletividade penal, abolicionismo penal, voltar a discutir aspectos que estão tramitando no sentido da unificação das polícias ofensiva e investigativa, e a discussão do racismo, né, da sociedade brasileira enquanto principal motor dessa segregação urbana existente e a principal justificativa ideológica para naturalizar essas mortes, assim, sabe? E como a gente consegue estar preparado, porque essas situações de assassinatos, de chacinas, a história do Brasil é uma história de chacina. Isso é reincidente, isso vai voltar a acontecer. Ainda mais agora que eles estão politizando isso no período eleitoral, né? A criar situações para ter assunto e entrar com a pauta da segurança pública. Como a gente consegue estar preparado para conseguir, mais preparados, né, do que a gente estava nessa situação, que foi em outubro, né, novembro do ano passado, como é que a gente consegue estar preparado para trazer esses debates que lá atrás, quando eu comecei a militar, a gente estava num terreno onde a gente tinha mais, no movimento social negro, que é de onde eu vim, a gente estava discutindo marcha contra o genocídio da população negra, liberdade pelo Rafael Braga, fim do encarceramento. A gente estava com umas pautas assim que nos permitia discutir com a população, né? E hoje eu percebo também, dentro desse lugar que tu fala da institucionalização dos nossos movimentos sociais, em âmbito de movimento social negro, eu percebo isso, assim, a gente discute muito mais a representatividade e as políticas públicas do que esse problema que é um problema central e sempre foi para o nosso povo, que é a violência do Estado. Né, o professor Petrônio, ele diz que o movimento social negro, ele ficava de costas para o Estado, denunciando o Estado enquanto o motivador das desigualdades, da segregação urbana, enquanto um instrumento das burguesias, das oligarquias escravocratas de organização da exploração no âmbito de Brasil. E ele coloca, né, marco do movimento negro unificado de 78 para cá, principalmente ali na Constituinte de 88, que o movimento social negro começa a estabelecer relações com o Estado, começa a estar de frente ao Estado e reivindicar do Estado as políticas públicas para a nossa comunidade. Nossa Constituição que nasce ali no contrapé das políticas neoliberais, né? Então, qual é a viabilidade da gente efetivar, de fato, política pública dentro desses tempos de austeridade? Então, são essas as questões, assim, para esse pontapé inicial. Acho interessante o que Karen falou,
sobretudo quando ela fala da importância de retomar certos debates que são até, digamos, clássicos para a esquerda socialista, a ideia de que o Estado é, por natureza, violência, né? O Estado não é apenas violência a partir de um determinado, digamos, estágio histórico das formas de dominação do capitalismo, mas ele é, sobretudo, violência. Ele nunca deixou de ter o seu cerne enquanto um instrumento de dominação de classe, né, no seu aspecto coercitivo, né, coativo. E muitas vezes a integração da esquerda ao Estado, né, acaba levando a um certo abrandamento dessa perspectiva crítica, né? A ideia de que, digamos assim, a própria ideia de segurança pública, que hoje a gente já naturalizou, né, é algo, por exemplo, estranha a uma perspectiva marxista mais clássica, digamos assim. A ideia de que, bom, segurança para quem? O que seria esse público do qual a gente está falando numa sociedade matizada pelas classes sociais, pelo antagonismo estruturante de classes, né? A ideia era de que não se tratava de polícias mais ou menos inteligentes. Aliás, se a gente perguntassem lá para os nossos antepassados marxistas do início do século passado, eles iam querer uma polícia menos inteligente, porque essa polícia teria como fito principal, como objetivo principal, controlar a classe trabalhadora e as suas organizações. É claro que com o processo de complexificação social, né, com todo o processo de urbanização caótica, sobretudo na periferia do capitalismo, que é o nosso caso, isso traz outras questões, né? É importante lembrar que é a classe trabalhadora e, sobretudo, as suas parcelas negras, né, mais periféricas, que vão ser as principais vítimas dessa violência num amplo espectro, né? Não só a violência do Estado propriamente dita, e que a gente tem que sempre afirmar o seu caráter de classe, mesmo quando ele não se dá de uma maneira muito nítida, digamos assim, mas também da violência, digamos, aquela mais difusa, né? A violência do que a gente pode chamar de uma criminalidade em geral. E eu acho que quando a Karen fala no final da austeridade, né, é importante porque muitas vezes a dimensão mais econômica desses fenômenos de violência são apagados, né, são nublados. E digo isso porque me parece que a própria democracia liberal, a forma pela qual ela, em tempos de austeridade, né, em tempos de contra-reformas, de avanço da retirada dos direitos, de precarização da vida laboral e social, ela se vê impelida cada vez mais a exercitar sua dimensão coercitiva, né? E esse é um dos elementos, aliás, da própria crise, penso eu, da democracia liberal, que eu chamo de democracia liberal blindada, né? Justamente porque, na medida em que o sistema político se constitui cada vez mais num arranjo político voltado para a retirada de direitos, ele se vê obrigado a lidar com as consequências disso. Se a gente vai ter cada vez mais uma vida social marcada pela desagregação, pelo caos diário, né, pela ausência de condições dignas de vida, seja no âmbito da moradia, do transporte, do trabalho, da educação, né, das próprias condições sanitárias, né, isso vai, com certeza, produzir, por um lado, né, é importante destacar esses dois eixos, algumas formas de organização e resistência da parte dos setores subalternos, que vão ter que ser reprimidos pelo Estado, o que a gente costumava chamar, desde os anos 90, pelo menos, né, da chamada criminalização dos movimentos sociais, né, a ideia de você tratar isso como uma questão mesmo criminal. Isso foi muito forte nos anos 90, por exemplo, a forma como Fernando Henrique, os governos neoliberais tradicionais, digamos assim, tratavam os movimentos sociais, o MST na época era o principal deles e tal, voltava a ser, digamos assim, uma questão de polícia, lembrando a frase lá do Washington Rodrigues, né, nosso último presidente da Primeira República, né? E, ao mesmo tempo, mesmo que a gente perceba, infelizmente, na atual correlação de forças, formas de resistência a essas políticas de austeridade e de retirada de direitos ainda incipientes ou ainda frágeis, né, o que não deixa de demandar da parte do Estado repressão, é fato também que esse cenário de desagregação social, de desemprego estrutural, de formas de trabalho cada vez mais precárias, de uma insegurança, que é aquilo que vai aparecer normalmente na sociologia do trabalho, né, uma insegurança da vida social de forma mais geral, né, isso vai produzir violência. Não só essa violência propriamente do Estado, que eu me referi antes, contra os grupos que se organizam, mas uma violência em geral, o que a gente pode chamar mesmo de forma
não muito elaborada da criminalidade, de uma série de pessoas que, fora de qualquer alternativa, embrenhadas numa subjetividade caótica, neoliberal, individualista, né? Marcadas por uma ausência de recursos e de atenção da parte do Estado, vão aderir às formas mais, digamos assim, violentas, né, de sobreviver. E não se trata de forma alguma de justificar esse tipo de ação, não é disso que se trata, e também não acho que a esquerda tem que cair nesse ponto, né? Mas de entender as determinações mais gerais que produzem um aumento de uma massa daquilo que a gente pode chamar de criminalidade ou de um pezinato que vai aderir às armas como forma de sobrevivência, participando dessas mega empresas ilegais que são o comércio das drogas. Ora, e por isso a importância do que a Karen disse. Essa violência o Estado vai ter que dar conta também. Essa criminalidade, para além, digamos, daquela violência inicial a que eu me referi, aquela violência do Estado voltada contra as organizações dos subalternos que resistem às suas condições de opressão, o Estado vai ter. Esse Estado que produz aumento da desigualdade, precarização da vida social, retirada de direitos e criminalidade, vai ter que dar conta com essa criminalidade, porque ela existe e ela afeta, sobretudo, aqueles que moram nas áreas mais vulneráveis, né? Eu jogo bola num time de esquerda, né, chamado Soviet FC, e uma boa parte dos jogadores mora ali no Complexo da Penha, no Morro do Adeus e tal. E naquele dia, no dia dos acontecimentos, houve um clima de tensão, a gente se falando no grupo, saber como é que cada um estava e tal, e houve um debate ali. E era muito nítido que entre eles, trabalhadores e moradores da região, ao mesmo tempo que condenavam a ação policial, da forma como foi feita, também diziam, olha, mas muitos que estavam ali vestidos de roupa camuflada e com fuzis não são como nós. Havia, do ponto de vista da subjetividade desses trabalhadores, moradores, lá de nós, eles escolheram outro caminho. Meu primo escolheu esse caminho, eu não, né? Então, e a ideia é o seguinte, isso também expressa um pouco do que a Karen afirmou, de um certo retrocesso do ponto de vista do próprio senso comum de como lidar com isso, né? Mas que é algo real, ou seja, a polícia entra, o Estado armado entra nessas comunidades para resolver um problema que ela própria criou. Criou porque, produz condições sociais que fazem crescer a criminalidade, a gente sabe que e isso todos os moradores lá diziam, amanhã já tem mais 100 e tantos ocupando essas posições. Ao mesmo tempo, ele tem que dar uma resposta, porque vai se tornar uma guerra, né? É uma guerra, né? Em que essas determinações mais gerais somem um pouco daquele primeiro plano do conflito e tem, de fato, o Estado armado enfrentando grupos armados de uma grande empresa capitalista. Embora lumpen, embora irregular, né? Embora fluida, né? Que esse próprio Estado permite. Isso é interessante, né? Se a gente, e aí retomar as discussões mais clássicas que a Karen falou quando ela começou a militar, ou seja, só há toda essa violência do ponto de vista mais bélico, da troca de tiro de fuzis, né? Porque há um comércio de armas que produz lucratividade para setores do capital, né? Por quê? Porque se você vai vender uma mercadoria que é considerada proibida, daí a importância do debate da legalização das drogas. Se essa sua atividade é proibida, vai haver naturalmente uma repressão para ela e você vai ter que estar armado para garantir a venda da sua mercadoria. Mais ou menos isso. É como se a gente está falando de uma batalha de cartéis, né? Entre os próprios cartéis do tráfico e entre a polícia e esses cartéis, né? Agora, daí é resgatar a dimensão econômica que subjaz a isso, né? O valor que é produzido e gerado, que interessa a grandes grupos econômicos, que é um pouco senso comum da esquerda dizer, mas a gente não pode abdicar disso, pode abdicar de falar por isso, está muito longe das comunidades periféricas, né? Aqueles que são responsáveis pelas quantidades expressivas do deslocamento de narcóticos até as comunidades, pela venda deles e, sobretudo, pela venda e comércio das armas que produzem, quer dizer, que são o efeito mais visível da violência, que vão produzir as mortes, né? Ou seja, isso tudo é uma grande... são consequências, digamos assim, de uma forma de reprodução social nos quadros do capitalismo periférico, né? Queria voltar no que vocês falaram no começo sobre essa questão de resgatar temas que deveriam ser básicos para gente que é marxista,
E trazer um pouco aquilo que o Lenin fala no Estado da Revolução, dialogando até que você estava falando, Demê, sobre a questão da democracia em si, né, da democracia burguesa, porque o Lenin fala que a democracia burguesa ela é uma democracia mutilada, miserável, falsificada, uma democracia para os ricos, uma democracia para uma minoria. E em que momento foi que, de repente, o, entre aspas, campo da esquerda virou o maior defensor dessa democracia em abstrato, né? E fiquei pensando também sobre o tema que vocês dois falaram sobre a questão racial, que é inseparável, né? Pensar a relação entre trabalho e violência no Brasil com a desigualdade racial, porque também é um tema que é muita marca da nossa história e que dialoga com os debates que a gente está fazendo hoje, que é que no Brasil a categoria trabalho foi muito importante para dar esse status de cidadão de direitos, de uma relação, de um reconhecimento por parte do Estado desse sujeito. Só que na passagem do regime escravista para o trabalho dito livre, a população negra, por conta do processo de embranquecimento, da imigração europeia e a ocupação desse contingente no setor do trabalho formal, fez com que a população negra fosse justamente esse setor que foi empurrado à margem do mercado de trabalho formal, né? E desde então, a informalidade, não só no Brasil, mas na América Latina, nos países que foram colonizados, tem esse traço que passa muito pela informalidade, por essa questão de se virar para sobreviver da forma como dá. E depois desse processo é instaurado a lei da vadiagem, né? Que justamente criminaliza aquele sujeito que foi, pela própria estrutura da sociedade que era herdeira direta do regime escravista, posto fora desse status de cidadão reconhecido pelo Estado. Então, acho muito louco assim mesmo, né? Pensar como essa história dialoga totalmente com o que a gente está vivendo hoje, né? E eu acho bem importante a gente reconstituir essa história, né? Porque o nosso povo brasileiro, a sua memória coletiva, dos seus processos de luta, de resistência, são as organizações políticas que têm essa tarefa, né? De organizar essa memória, dar um sentido para ela, fundamentar a partir da teoria marxista para conseguir ter um sentido, né? Todos esses fatos que a gente, de certa forma, aprende na escola, mas que não faz muito sentido, né? A gente vai conseguindo ter esse link, assim, do fundamento da nossa condição hoje, né, enquanto um país periférico, como o racismo se estrutura nessa relação da dependência, da exportação de commodity, como isso diz muito sobre a nossa segregação, de sermos um país pobre, de sermos um país extremamente segregado em relação à renda, em relação à raça, né, e como é importante a gente conseguir, enquanto organizações políticas, trazer essas discussões para a ordem do dia. Porque eu percebo isso, assim, você falou, né, sobre a incorporação de quadros dos nossos movimentos sociais dentro dessa esfera da institucionalidade, da gestão, ocupando cargos comissionados, postos de destaque dentro dos governos, as próprias eleições, né, a gente nunca teve tantas mulheres, negros, indígenas dentro desses espaços de poder burguês, e os balanços necessários é a nossa geração que vai fazer, porque a geração anterior lutou para que a gente estivesse dentro desses espaços, muito em torno das políticas de ações afirmativas, as cotas, para a gente ter uma força de trabalho qualificada, né? Hoje a gente tem engenheiros, doutores, pedagogos, parlamentares, juízes negros, né, da nossa classe, e os limites dessa política, eu acho que é a nossa geração que vai ter que se debruçar em relação aos limites dessa tática. Né, lá na Conferência de Durban, em 2002, quando foi instituído ali a política de ações afirmativas, inclusive como uma orientação dos organismos internacionais, FMI, a própria Unesco, como um mecanismo, as cotas de amenização dos conflitos raciais, né, em países com essa característica que se coloca, né, de passado escravocrata. Então, o Brasil, movimento social negro, que era o motor era a linha de frente dessa discussão, abriu mão da discussão das políticas de reparação, que eram políticas mais coletivas, mais estratégicas, no sentido da reforma urbana, da reforma agrária, de cobrar, né, das famílias, dos oligarcas, inclusive das instituições públicas e privadas que se beneficiaram desses quase 4 séculos de escravidão, para a tática das ações afirmativas, que já era um modelo implementado nos Estados Unidos, de fomento a uma classe média negra, e etc, etc. Então, acho que a gente está nesse momento da gente fazer esses balanços, né, da tática da representatividade, de como isso caiu dentro desse lugar do identitarismo, né, do essencialismo negro, assim, como se tivesse um modo de ser negro, e a gente, com a nossa régua lá racial, a gente vai dizer quem é negro e quem não é.
Então a gente acabou abrindo mão das grandes discussões de transformação e de combate ao racismo brasileiro. Tem a ver diretamente com essa discussão que coloca, né, da formação social do nosso país, assim. E a Angela Davis, ela tem um livrinho que é A Democracia da Abolição, para além do império do cárcere e da tortura. E ela diz lá que nesses momentos de crise nós somos levados a defender coisas que há um tempo atrás a gente criticava. E aí quando tu me diz da democracia, e hoje como a gente é tensionado, né, a defender a democracia burguesa, as instituições, o Supremo, como a gente é levado a abrir mão de uma crítica mais profunda em relação ao que fundamenta todas essas desigualdades, o que fundamenta esse crescimento da extrema-direita, né? Se não a crise do capitalismo, né? Então, a gente vai abrindo mão de fazer algumas discussões em relação à crise, a dinâmica do capitalismo brasileiro, para defender a democracia, para defender a produtividade, geração de emprego dentro dessa estrutura econômica que tu colocou, né, no Brasil exportador de commodities, no Brasil que se desenvolve aprofundando, né, a dependência, aprofundando a segregação. A gente está com índices super baixos de desemprego atualmente e, ao mesmo tempo, há uma insatisfação, há um mal-estar generalizado. Porque a gente estudou, a gente se formou, a gente entrou em concurso público e a gente, sabe, a minha geração dos meus pais era esse esquema, né? Uma família negra, enfim, que fez toda aquela aposta, né? Não, faz isso que tu vai ter condições de vida melhor do que a geração anterior. E isso não é realidade, né? Então há uma insatisfação muito grande, assim. E essa questão do aumento da violência por parte do Estado, eu acho que a política de terrorismo de Estado, do medo, enquanto também um mecanismo da extrema-direita de organizar a nossa classe, principalmente esses 60% da classe que ganha até R$2.000 de salário, esse povo, eles vivem com medo. Eles vivem com medo da violência, mas vivem com medo do desemprego, vivem com medo da sua condição se deteriorar ainda mais. Assim. Então, o medo ele é uma commodity muito bem mobilizada pela extrema-direita, e eles produzem isso, e o Estado produz isso como uma forma também de conduzir o debate público, né? E eu percebo isso para concluir na situação dos feminicídios, assim, a gente vem numas campanhas bem fortes, né, enquanto movimento de mulheres, movimento feminista, denunciando, né, esse ressentimento dos homens e como isso vem se desdobrando na violência levada ao extremo, né, que são os feminicídios, assim, e como a extrema-direita ela vem apontando que não, a alternativa então é mais encarceramento, a alternativa são políticas de mais nesse sentido do incentivo à indústria armamentista, a alternativa é a castração química. Então eles vêm com uma resposta, eles produzem a violência, eles incentivam a violência, eles têm mecanismos, né, para recrudescer cada vez mais essa democracia liberal, sabe? Que nunca existiu para os de baixo, né, para essa galera, esses 60% que recebe até 2 salários mínimos, não existe isso, né? A polícia sempre teve carta branca para fazer o que quis, né? Mas tu percebe cada vez mais isso que eu digo, do senso comum em geral da população, com aquela galera que tu conseguia, assim, ter um canal de diálogo, né? Hoje em dia tá muito mais difícil, assim, tu conseguir desenvolver um pensamento crítico. Em cima do que a Karen disse, né, essa ideia do medo é fundamental para pensar a forma mesmo de gestão, né, das democracias liberais atuais sobre a classe trabalhadora, sobre o proletariado nas suas mais diversas camadas, né? E aí resgatar um pouco como a Vanessa fez, né, da formação social brasileira, da história, da incorporação dos vários setores que vão compor essa universalidade que é o proletariado brasileiro, né, é importante. E eu digo isso porque, em alguma medida, quando eu falei anteriormente sobre os 2 tipos de repressão do Estado, o primeiro deles voltado daquilo que a gente chama da criminalização dos movimentos sociais, né? E o segundo, a criminalização da pobreza, essas 2 formas atuam como mecanismos do Estado, na sua forma democrática, liberal, de gerir essa população trabalhadora, né? O medo está presente aí. Não se trata só daqueles que você mata e elimina, se trata do exemplo educativo que você vai dar para os demais, né? Isso se verifica, e aí resgatando novamente a ideia da nossa formação social, num quadro em que o Brasil apresenta, né, como vários países dependentes, periféricos, tardios do ponto de vista do capitalismo, né, uma massa de trabalhadores enorme, né, ingente, que vai compor
né, que vai ser fundamental pelo seu tamanho e pelo seu grau de dispossessão para a lógica da acumulação capitalista na periferia. É um debate que vai remontar a Florestan Fernandes, a Chico de Oliveira, a Clóvis Moura, quando vai falar das formas de barragem, muitas vezes, da população negra na pós-escravidão, a essa categoria do cidadão de direitos, né? Mas que vai ser incorporada, mas incorporada de forma subalterna, lembrando que o capital sempre tenta diversificar aqueles que vendem a força de trabalho de modo a competirem entre si e isso levar a uma redução do custo da força de trabalho para o capital, né? Se a gente for para o caso inglês clássico que o Marx viu e vai discutir no capítulo 23, né, como é que os trabalhadores irlandeses incorporados à produção do mercado inglês vão levar ao rebaixamento geral do custo da força de trabalho porque aceitam, entre aspas, né, porque precisam receber menos pelos mesmos trabalhos que os ingleses, o capital se vale disso, né? Ora, se a gente pensar que o processo de transição de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana e industrial no Brasil foi marcada pelos processos tanto da pós-abolição, mas sobretudo das migrações internas, né, pela formação de uma massa daquilo que o Singer, né, o Paul Singer vai chamar de um subproletariado, e que o Chico de Oliveira vai resgatar a partir da crítica a ideia de um setor terciário hipertrofiado e tal, mas a ideia de uma massa de pessoas que se encontra imersa em atividades fora do eixo formal, né? E que, portanto, recebem muitas vezes abaixo do custo da sua própria reprodução da força de trabalho. E isso é fundamental para dinamizar o processo de industrialização e de acumulação de capital no país, né? Ou seja, é dessas mesmas massas, num outro estágio, que a gente está tratando hoje, né? O conjunto das contrarreformas no país, né, desde digamos, da primeira fase do neoliberalismo, passando pelo nosso neoliberalismo progressista, ali, dos governos do PT, e sobretudo a partir do golpe do Temer e Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, se trata de tentar rebaixar ainda mais o custo da força de trabalho do Brasil, né, por uma série de mecanismos que vão, né, da expoliação de direitos, né, mas também daquilo que alguns autores, como Rui Braga, estudando o caso norte-americano, por exemplo, vai chamar de uma expropriação política, ou seja, a ideia de que você vai minando formas de sustentação dessas comunidades, né, seja de periféricos, negros, as formas pelas quais essa classe trabalhadora garante a sua reprodução ordinária sem ter que recorrer no grau mais elevado ao mercado, né? Na medida em que essa força de trabalho agora se encontra desprovida de tudo, ela pode se vender por quase nada. Eles são ali livres como pássaros, relembrando a metáfora que o Marx vai usar para falar da formação dessa força de trabalho livre. Eles são livres porque já não estão mais presos à terra ou a um senhor, mas também agora não têm mais acesso nenhum, justamente, dialeticamente, por não estarem presos à terra nem ao senhor, não tem mais nenhum recurso do ponto de vista dos meios de produção, seja a água do rio para pescar, lenha para aquecer ou a terra para plantar. Se a gente transpuser isso com todas as particularidades para o Brasil e agora para o Brasil atual, contemporâneo, a gente está falando de uma massa que cada vez mais trabalha fora do custo da reprodução da sua vida social e que vai buscar formas várias de sobreviver. É essa massa que, por um lado, tem que ser preservada sempre de uma maneira rebaixada do ponto de vista do seu custo, porque é isso que vai garantir a lucratividade, daí a necessidade do capital de executar uma série de contrarreformas laborais, né, previdenciárias, e que faça com que esse trabalhador tenha que, recorrer cada vez mais ao mercado para poder existir, né? Isso vai gerar uma dinamização do capital, né? Mas, por outro lado, ser cada vez mais barato para se vender, para vender a única mercadoria que possui, que é a sua força de trabalho. Então, isso ajuda a explicar, muitas vezes, por que uma parcela da população, Vanessa estuda isso e tal, mesmo entre os setores que até começam, nos últimos anos, a se organizar e reivindicar, não tem mesmo, muitas vezes, a CLT como parâmetro, né? Porque sabe que tamanho grau de retirada de direitos que já foi feito na própria CLT, ela pode aparecer, e aí é um debate que a gente tem que fazer, como um obstáculo para a própria viração dele, para o próprio sustento dele no dia, né? Porque ele quer ter as 3, 4 horas para rodar num aplicativo, para botar som numa festa da comunidade e receber um trocado, coisa que ele talvez não pudesse se ele tivesse preso a relações mais formais. Importante lembrar que essas relações mais formais cada vez mais degradadas, que já não vão garantir uma previdência, então não adianta eu contar com isso, eu não vou me aposentar mais,
A verdade é que a gente está falando de uma classe trabalhadora que não vai se aposentar mais, na medida em que o que ela vai receber, se conseguir comprovar e preencher os anos todos de trabalho, é algo que é insuficiente para a sua existência. Então ela vai ter que buscar formas já de tentar garantir isso, né? Sabendo, como lembrou a Karen, que não vai ter uma vida sequer igual à das gerações passadas, a dos seus pais. Ora, a forma, e aí para concluir e não me estender, a forma de trato desse Estado em relação a essa massa não tem como não passar pela violência. Se a gente está tratando cada vez mais da retirada de direitos que vão, repetindo, baratear o custo da força de trabalho para o capital e aumentar a lucratividade, né, a gente está falando de uma população que vai naturalmente, esperamos, se rebelar cada vez mais e vai precisar ser reprimida, como exemplo, e 2, de uma massa de pessoas que vai buscar atividades ilícitas para sobreviver, né? E aí, relembrando o exemplo que eu contei, né, dos meus colegas de time, que muitos vão ser recriminados por isso faz parte da dialética da consciência da classe trabalhadora. Olha, ele preferiu pegar um fuzil e vender droga do que carregar saco de cimento como eu desde 6 da manhã. Mas a verdade é que a gente só pode entender isso como variações na forma de gestão da força de trabalho pelo capital, porque se vale de uma massa geral cada vez mais precária, né? A gente não está falando de alguém que, e aí, claro, excetuando subjetividades, particularidades, singularidades, mas a gente não está falando de uma opção, entre aspas, de pessoas que estão recusando uma vida digna de direitos de um trabalhador fordista europeu dos tais 30 anos gloriosos em nome da violência, da marginalidade. Não é isso, né? A opção é aquela que esse meu colega falou, carregar o saco de cimento, como ele faz desde 6 da manhã. Ou seja, é esse o tipo de força de trabalho que esse Estado violência, né, lembrando ali a música do Titãs, tem que lidar, né? E vai lidar com violência, não tem como ser de outra forma. Se a gente está falando de redução do consenso porque se reduz direitos, isso vai implicar aumento do teor coercitivo do Estado. E eu acho que se encontra aí o nó górdio, o eixo explicativo da crise da democracia, porque ela própria se vê impelida a fortalecer os seus expedientes coercitivos bonapartistas. Ela fortalece a polícia, ela fortalece decisões do judiciário que legitimam as ações da polícia, né? Ela legitima aqueles que vão perpetrar as chacinas e aqueles juízes que vão dar os mandatos coletivos por região, né? É uma invenção recente, digamos, acho que não tem 10 anos, isso que permite que naquelas regiões a polícia possa entrar em todas as casas como se elas fossem uma só, né? Não precisa de um mandado para cada uma delas, né? Olha, isso você acaba fortalecendo, né? E não tem como ser de outra maneira o Estado, né? Ou seja, esse Estado que se degrada na sua dimensão democrática e se fortalece na sua dimensão coercitiva. E, evidentemente, que o apelo de uma massa que vai sofrer essa violência, que teme essa violência, aqui se resolva de uma vez por todas toda essa violência, por meio da própria violência, ou seja, é uma violência que demanda violência. A forma de gestão atual, né, do capitalismo periférico, por meio do seu regime democrático, né, é produzir uma violência que demanda mais violência para resolvê-la. E é evidente que, com isso, as forças neofascistas vão crescer. Crescem porque, por um lado, aqueles setores envolvidos na atividade repressiva tendem a se fortalecer, e são eixos do neofascismo, né? As forças policiais, as forças militares, né? As forças coercitivas em geral, e a justiça que lhes dá suporte. Por outro lado, massas cada vez mais desesperadas que vão buscar uma salvação pela violência, né? Que a violência acabe por uma violência final, né? Que todos esses que podem roubar o meu celular na esquina, e a gente não está falando só, isso é importante, embora em tempos eleitorais tenha um apelo reacionário muito grande nas classes médias, né? A gente está falando da própria classe trabalhadora, que tem os seus celulares roubados a cada esquina e que vão precisar, por questões de trabalho, adquirir imediatamente um novo celular em infinitas prestações, se endividando, né? E que vão odiar com todas as suas forças o sujeito que roubou o seu celular. E quando aparece um líder neofascista dizendo que a solução é o fuzilamento, o encarceramento, a tortura e a morte desse ladrão de celular, é natural, né, que esse trabalhador que se empenha horas e horas por dia para garantir minimamente a reprodução da sua existência passe a odiar esse sujeito, né, que roubou o seu celular, e admirar aquele que lhe propõe uma solução fantasiosa, mas simplória, né, ilusória, né, que lhe dá algum alento naquele momento de raiva, né?
né? Eu vejo um pouco por aí como essas coisas se combinam, né? Gente, o debate tá muito bom, queria ficar muito tempo, mas a gente vai ter que começar a caminhar pro final. Eu queria dialogar com alguns temas que vocês colocaram pra gente fazer a última rodada aí. Primeiro, esse debate sobre esse setor, essa massa precarizada, tem a ideia que a Lélia Gonzalez resgata do Rosenum, que é argentino, que é massa marginal, que é parecida com o que o Clóvis Moura usa de franja marginal, que é interessante porque eles estão discutindo ali um setor diferente do Exército Industrial de Reserva, que tem uma funcionalidade que é regular o valor da força de trabalho. Nesse caso, se tornou um setor supérfluo e, na minha avaliação, portanto, mais suscetível à violência mesmo. É um debate muito interessante para pensar especificamente a formação social do Brasil e O cruzar debate o da debate. marginalidade, né? O Lúcio Kovarik também, né? Vários foram por esse caminho, né? Sim, acho bastante interessante. Mas eu queria dialogar também com outro tema que vocês colocaram, que a gente falou bastante ao longo da conversa, sobre essa relação do Estado incidindo sobre os movimentos sociais. Mas para caminhar para o fim, queria debater o inverso, que é como os movimentos sociais podem incidir, impactar e transformar formas de acumulação do capital e o próprio Estado, né? A gente estava lendo um texto para a nossa preparação, formação, antes de fazer a conversa aqui, que foi publicado lá no blog da Boitempo, do Carlos Eduardo Martins, e ele vai falar sobre a relação das greves, movimentos sociais e o Estado. E lá ele vai dar alguns dados sobre as ondas de greves, ele vai pegar principalmente na década de 80, ali de 78 até começo da década de 90, e depois de 2008 até cerca de 2016, algo por aí. E aí é interessante que ele vai cruzar essas ondas de greves com as transformações do PT. Então ele vai mostrar como na década de 80 deu um salto de 200 para 1.800 greves, atingindo o auge de 2.000 greves em 1989, e como aquilo refletiu o processo que foi a formação do PT das origens, ali na década de 80. Então como no início o PT, no seu documento fundacional, por exemplo, falava sobre a auto-organização dos trabalhadores. E aí ele vai discutir sobre como esse processo de luta enfrentou uma contraofensiva burguesa que veio junto com o tema da financiarização, neoliberalismo, que levou também a um processo de precarização do trabalho, desemprego, superexploração, perda de direitos, etc. E uma adaptação do PT a esse novo momento do modo de produção capitalista no Brasil, digamos assim, não sei se a gente pode falar dessa forma, mas uma adaptação do PT ao Estado, de tal modo que depois a noção do PT deixou de ser auto-organização e passou a ser uma noção de organização da sociedade civil na qual estão incluídos, inclusive, os setores burgueses. E ele vai avançar depois, até agora, o terceiro mandato do Lula, falando sobre a centralidade da austeridade fiscal e como esse projeto de governabilidade se tornou o braço direito da gestão do capital no Brasil, e aí dialogando também com o final da fala do Demier, como isso é fundamental para entender a ascensão do fascismo, né? Como esse processo de adaptação e governabilidade, etc., é central para o processo que a gente está vivendo hoje. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre se a gente não vai, evidentemente a gente não vai, porque aqui a gente está só entre gente que é socialista, revolucionário, um podcast entre a esquerda radical e tal. Então, se a gente não vai repetir a experiência do PT, eu queria até lembrar um negócio, cara, que você falou no começo que você faz capoeira, né? E eu comecei a fazer capoeira Angola faz pouco tempo também. E é muito massa porque o meu mestre nas aulas, além do treino, a gente conversa muito, né? E ele estava um dia falando sobre estratégia, falando sobre como a capoeira tem essa coisa da mandinga, que você enganar, você finge que vai, não vai, você engana o oponente, mas no final você quer vencer, né? E eu queria deixar essa pra vocês, que a gente participa de eleições, a gente tá também inserido dentro da disputa institucional. Mas como é que a gente pode fazer para, entre aspas, jogar esse jogo mandingado, mas não se perder no caminho e voltar para o que é a nossa estratégia, né? Vou tentar ser bem precisa por causa do meu tempo. Sobre essa questão da margem do Exército de Reserva, que a Lélia debate como marginalizados, né? Eu fico pensando que a guerra às drogas, nesse lugar, ela é extremamente sistêmica, nesse lugar da destruição da força de trabalho, de ter 120 pessoas assassinadas num dia, um índice de guerra, sem necessariamente o Brasil declarar uma guerra, mas essa guerra interna que existe, de contenção dessa massa de marginalizados,
que o Demer muito bem pontuou, assim. Então, esse lugar do Estado e, em especial, da política de guerra às drogas, que foi implementada nos Estados Unidos, mas aqui tem essas características, que lá nos Estados Unidos nós somos 14% da população negra, né? Aqui nós somos a maioria. Então, como isso também dialoga com esse racismo existente na sociedade, que permite, que legitima, que naturaliza, que banaliza, sabe? E como isso é reproduzido na mídia hegemônica e tal. Então, também pensar nesse lugar, assim, da destruição da força de trabalho e recrudescimento do racismo enquanto um modelo, né, de sociedade. Como é que tu garante essa segregação, essa superexploração, nesses novos ritmos agora que estão postos com a indústria 4.0, etc, etc, à base de muita violência. E as pessoas presas, as pessoas mortas são as pessoas da nossa comunidade negra, né? E porque as pessoas não se rebelam contra isso? Porque o racismo, ele é um sistema muito bem articulado que naturaliza e banaliza essas mortes, esses linchamentos, mortes cada vez mais violentas, assim. Então, pensar esses sistemas, assim, como eles se combinam, mas também como a gente tem que constituir as mediações, né, para dialogar com essa população que é vítima dessa violência, que incentiva, que defende a violência como um mecanismo de resolução dos conflitos, mas que ao mesmo tempo eles vão ser as principais vítimas, né, dessas bandeiras que eles são levados a defender, assim. Acho que a existência nossa, acho que para intervir politicamente nessa conjuntura é buscar essas mediações. E eu penso, porque tem uma discussão das drogas na sociedade em geral e tem uma discussão das drogas dentro das comunidades, né? Eu acho que a gente tem que se formar politicamente para debater dentro desse lugar. Nem tudo que a gente debate numa tribuna, isso eu aprendi me ferrando, nem tudo eu posso levar para uma tribuna, percebe? Eu acho que a gente está aprendendo também a fazer esse jogo mandingueiro dentro da institucionalidade burguesa, assim, sabe? Violência política de gênero foi um conceito que construíram para tentar explicar o que a gente está passando, porque, estamos passando machismo dentro da institucionalidade, como se a gente estivesse entrando num lugar livre de opressões, bem pelo contrário, sabe? Está lidando ali com todos os setores das burguesias locais e a política, ela é extremamente violenta, sabe? No sentido de cartéis, de máfias, essas coisas. Só que a gente, né, eu digo pela experiência que eu tenho, assim, a gente foi aprendendo fazendo. Ninguém passou um bastão, assim, o próprio movimento social negro foi todo institucionalizado ali nos anos áureos do PT e nós tivemos que se constituir enquanto uma nova geração, ocupando a universidade na jornada de junho de 2013, fazendo luta, sabe? Essa renovação dos quadros políticos vem da luta, né? E a renovação, acho que dos balanços programáticos, aí vem das organizações políticas que se forjam dentro desses processos de luta, se colocarem essas questões. Porque às vezes é isso, a gente é capturado pela agenda política institucional, assim, esse lugar de transgredir, o lugar da representatividade, não está posto hoje. Hoje está posto defender a representatividade. Política pública, e para ter políticas públicas, mais mulheres, mais negros, mais ambientalistas, e na verdade isso, fazer esse balanço vai ficar um pouco da tarefa que está colocada, se negar no processo, sabe, ocupar, porque a gente precisa da estrutura para existir, tu não faz trabalho dentro de uma comunidade sem ter algo a oferecer de imediato, porque o povo é muito pragmático nesse lugar da política, ao mesmo tempo tu precisa se anular no processo, enquanto essa representação que foi constituída na cultura do povo, de achar que alguém vai lá e vai resolver os problemas por ele, e trabalhar essa proatividade, essa autonomia. O movimento social negro, ele sempre foi muito escola nesse lugar, assim, sabe? Porque a gente não dependia do Estado para constituir os nossos clubes negros, não dependia do Estado para constituir os nossos espaços de democracia e de constituição de uma humanidade que nos foi negada pelo racismo. E eu acho que com o tempo, esses 20 anos aí, para mais um pouquinho, a gente foi se institucionalizando. Eu acho que também é o momento da gente fazer esses balanços, assim, da perda da nossa autonomia. Antigamente, a gente fazia os nossos... Antigamente, década de 60, 50, tu fazia os congressos a partir das organizações. Hoje, todos os congressos do negro brasileiro são organizados pelos ministérios, sabe? Então, tu vai perdendo, assim, essa discussão, assim, da autonomia, da política financeira, da organização, do debate de base e etc, sabe? Muito bom, eu vou na linha da Karen também, assim, muitas vezes uma fala como a da Karen pode ser sumariamente e equivocadamente taxada de autonomista, né, ou de, né, até mesmo anarquista, estaria negando a dimensão do Estado como um ator, né, como um sujeito com o qual você tem que lidar e dialogar e tal, mas não se trata disso. Eu acho que é importante a gente pensar que, historicamente, o movimento operário ele vai demandar, né, ele vai lutar por direitos, né? Esses direitos, uma vez que são conquistados, também funcionam como
instrumentos de consenso da parte do capital para garantir a dominação. Essa é a própria dialética do movimento. Seria um absurdo a gente, retrospectivamente, pensar o seguinte: não, lutar pelo direito de voto é uma bobagem porque o sufrágio universal se constituiu na base da democracia liberal, que é uma forma de dominação burguesa. Ou seja, isso não faz nenhum sentido, né? O que não nega que a gente compreenda justamente essa dialética entre a conquista e o consenso que vai se forjar do ponto de vista burguês, justamente pela sua capacidade de incorporar e reconhecer direitos. Essa é um pouco da dinâmica do movimento operário em perspectiva histórica, né? A democracia, por exemplo, o alcance de uma cabeça, um voto, que foi uma batalha não só do movimento operário, mas do movimento negro, do movimento de mulheres, né? Ele, uma vez vitorioso, né, em perspectiva, digamos assim, mais geral, né, porque você vai se dar em momentos diferentes em cada formação social, em cada conjuntura, ele vai ser uma base que justifica a ideia de que a democracia é, portanto, a forma última e melhor de organização política da espécie humana. Afinal de contas, ela se basearia numa igualdade. Ora, se a gente transpuser isso para agora, para os tempos atuais, eu acho que a gente cai um pouco, né? A gente pode verificar um pouco do que a Karen disse sobre essas novas formas de gestão do capitalismo neoliberal a partir justamente de reivindicações e conquistas dos movimentos sociais, né? Na medida em que certas conquistas foram realizadas, elas também se tornaram, né? Elas foram perdendo um pouco. Vamos lá, não significa que lutar por elas tenha sido um equívoco, nada disso, mas elas dialeticamente se convertem um pouco em instrumentos de formação do consenso, né? Eu acho que há uma parcela da burguesia internacional, né, um setor da burguesia que ainda opta pela democracia neoliberal como a melhor forma de gestão do capitalismo, né? Essa não é a parcela neofascista, é a parcela que ainda opta por preservar as regras do jogo, das instituições, do regime democrático liberal, como a melhor forma de gerir. E, no momento em que conquistas sociais efetivas, que mexam de fato com o fundo público, se tornam inviáveis por conta da lógica da austeridade, né, da ultra-ortodoxia neoliberal, sobretudo depois da crise de 2008, né, o que resta é mobilizar, muitas vezes, a incorporação dos setores oprimidos à esfera institucional como uma forma de gerir, portanto, essa força de trabalho que é diversa, mas que, diferentemente de outros momentos, onde essa diversidade era trabalhada pelas direções da esquerda rumo a uma universalidade, ou seja, o proletariado como aquele sujeito que é a unidade do diverso, que ele tem múltiplas determinações e identidades e particularidades, mas o que o torna universal é justamente o fato de, apesar da sua nação, da sua etnia, da sua religião, você viver a partir da venda da sua força de trabalho. É isso que fazia lá para o jovem Marx o proletariado sofrer o sofrimento do mundo, né? Ser aquele sujeito cuja a emancipação é a emancipação da humanidade. Isso hoje em dia aparece de maneira invertida pelas próprias direções majoritárias da esquerda, ou seja, explorar cada vez mais o reconhecimento e a visibilidade desses setores, dessas identidades que vão construir esse universal da classe trabalhadora, mas não no rumo de produzir um avanço na consciência, rumo a essa universalidade que se enfrente com o capital, mas que passe a ser uma espécie de cogestor subalterno do próprio capital, uma vez incorporado, né? Dando um exemplo, e não me estendendo, né? Eu lembro quando o Black Lives Matter estourou, sobretudo depois do caso do George Floyd, né? E ficou um certo incômodo quando a Globo News cobria aquilo quase instantaneamente e dando uma boa atenção ao fenômeno, né? Mas eram todas jornalistas brancas. Isso gerou um certo incômodo. A Globo News muito rapidamente e argutamente incorporou jornalistas negras, mas a análise do processo em si não foi notificado, né? Porque os pressupostos neoliberais, né, da austeridade, da retirada de direitos, a afirmação do empreendedorismo, uma camada, uma pleiade de ideologias que vão formatar essa subjetividade neoliberal como uma forma de dominação de classes, né? Isso tudo permanece.
E eu acho que se a gente olhar para os movimentos sociais, é mais ou menos o que a Karen disse, né? Ou seja, daquele momento em que você tinha o Estado como um adversário, né, que você buscava se construir a partir de uma autonomia, claro que para reivindicar desse Estado também, né, e não para construir uma realidade que o negue abstratamente, mas você passa para a ideia de que esse Estado agora é um interlocutor neutro, né, e que ele vai absorver diferentes demandas e produzir, como na teoria liberal, ou nas suas versões liberais mais odiernas, mais atuais, né, um consenso intersubjetivo, né, no qual eu queira que a minha parte esteja também representada na receita final, né? Então há uma inflexão, né, de uma postura mais crítica e autônoma, sem ser autonomista dos movimentos sociais, para uma incorporação subalterna à lógica institucional. Então, como a Karen disse, se eu tiver mais negros aqui, mais mulheres aqui e tal, eu passo a me relacionar de outra forma com esse Estado. E aí, pegando a metáfora da Vanessa, aí a finta ou a mandinga, né, ela passa a ser o fim por si só, né, e não mais a vitória. É um pouco como eu vejo a atuação, né, desses movimentos que foram cada vez mais institucionalizados, e acho que isso passa todos os movimentos, mas passa também pelas organizações de esquerda de forma mais geral, né, que passaram a tomar, para terminar, né, sempre foi, a Vanessa lembrou o Lênin, o Estado da Revolução, ou seja, mesmo na visão mais clássica leninista de que a democracia é um regime político do capitalismo e, portanto, também deve ser superada, todos os leninistas sabiam que era importante lutar por liberdades democráticas, como forma de ampliar a capacidade de organização do proletariado, porque em regimes democráticos ele poderia se organizar melhor, mas também para evitar processos de fascistização, né? Hoje em dia, a esquerda hegemônica substituiu a ideia de lutar pelas liberdades democráticas pela defesa da democracia em abstrato, da democracia em geral, digamos assim, que é justamente a própria democracia neoliberal. Ou seja, não, e aí mais uma vez, então o que você está dizendo é que tanto faz? Não, é claro que tem que barrar a ultradireita, o neofascismo e as possibilidades de bonapartização do regime, né? Mas isso se faz não se incorporando como um arauto, como um defensor, como um ideólogo de uma forma de dominação de classes, no seu sentido mais geral, abstrato, a democracia. Enfim, mas esse é um papo para a gente levar depois, e agradeço aqui o convite e a possibilidade de participar com a Karen e com a Vanessa. Pois é, dava pra gente ficar conversando muito tempo, né? Mas gostei demais do fechamento de vocês, gente. É isso, contra a democracia neoliberal, resgatar a ideia de poder popular, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar essa conversa. Agradeço o DME, agradeço Karen. Dizer que esse episódio foi produzido por mim, pela Ana Rodrigues, pela Fernanda Martim, pela Natália Rose. E é isso, quem apoia a ideia da gente debater estratégia entre a esquerda radical, segue a gente, compartilha, dá aquela força, aquela moral, e é nóis.